e eu separei alguns textos aqui para nossa devocional. Sou grato a Deus por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez, então se alegre. Vamos orar para iniciarmos. Paizinho querido, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Deus, pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Seu amor. Nós te entregamos, ó Pai, essa live de oração em Tuas mãos. Que seja feita a Sua vontade, não a nossa. Que seja bênção, Deus, tanto para aqueles que vão entrar online, quanto para aqueles que vão receber uma outra oportunidade desse link. Que a Sua palavra, que não volta vazia, possa gerar frutos, ó Pai, no coração dos Teus filhos e filhas. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antônio está aí também. Bom dia, Antônio. Deus abençoe. Queridos, eu queria falar sobre planos. Mary, bom dia. Queria falar sobre planos, sobre projetos, né? Porque nós temos a tendência, né, de projetar, temos a tendência de planejar algo e muitas vezes nós não consultamos a Deus. Muitas vezes, inclusive, nós dizemos que foi Deus que colocou aquele sonho em nosso coração. Não oramos, não perguntamos a Ele se aquela é a vontade dEle, se aquele é plano dEle, mas no meio do caminho, quando começa a dar ruim, a nossa oração é: Senhor, abençoe esse projeto, abençoe esse plano. Só que Deus não vai abençoar nada que não esteja dentro do seu planejamento. Então Ele abençoa sim, antes de iniciar. A nossa oração deveria ser: Senhor, o Senhor abençoa esse projeto? Uma pergunta com um ponto de interrogação. E não depois de iniciar, quando começa a dar problema, aí no caso, afirmar, né? Impor. Deus abençoe esse projeto. Não deveria ser assim, porque nós, na verdade, somos os filhos. Os filhos consultam os pais, porque são mais experientes, antes mesmo de iniciar. Todas as vezes que eu iniciei alguma coisa sem oração, todas as vezes que eu tomei uma atitude no impulso, lá na frente deu problema, porque não consultei a Deus. Nós precisamos consultar ao Senhor em todas as coisas. E aí entenda, isso é para a vida, né? Se você vai fazer algo em que você não tem experiência, você vai pedir conselhos a um especialista. Você vai pedir conselhos a alguém que é bem sucedido. Hoje em dia está na moda, né? Você ter um mentor. E eu não tenho nenhuma dificuldade quanto a isso. Todos nós precisamos de mentores. Mas existem alguns critérios para que você escolha um mentor. Qual é o critério? Esse mentor, ele precisa ter o mesmo propósito que o seu. Senão não faz nenhum sentido. Então, se o mentor tem o mesmo propósito que o seu, ele já atende o primeiro requisito. O segundo é que esse mentor, ele precisa ter um plano para chegar ao propósito. Ele precisa ter métodos, metodologia para chegar até o propósito. E ele precisa já ter chegado ao propósito. Ele precisa já ter tido algum resultado relacionado ao seu propósito. Porque se você tem um mentor que é bom de teoria, mas nunca teve resultados, ele não vai ser seu mentor, ou não deveria. Então, eu acho que eu tenho certeza que o melhor mentor para qualquer assunto é Deus, porque Ele é criador de todas as coisas, Ele sabe exatamente os métodos, né, para serem usados, e Ele tem resultados. Você é um resultado de um plano de Deus. Você é um plano de Deus. Então vamos lá. Provérbios capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte, que os conselhos são importantes, né? E aí cabe a você escolher o seu mentor. Eu já escolhi o meu é o Espírito Santo, e é Ele que eu peço todos os conselhos. Diz assim, ó: quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, não sei se você já percebeu, mas nós estamos em guerra. Não sei se você já percebeu, mas todo dia, né, tem um leão, um urso ou um gigante para lutar conosco. E o apóstolo Paulo, falando sobre guerra, ele diz o seguinte,
que a nossa luta não é contra sangue. O que ele está dizendo? A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra o sistema. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra uma outra denominação. A nossa luta não é contra uma outra religião. Não. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, espíritos dominadores. Então a nossa luta é espiritual. Então, se a nossa luta é espiritual, quem é que vai traçar o plano de guerra? Precisa ser alguém que é espírito. E a Bíblia diz que Deus é espírito. É isso. Ele sabe os meios. Ele sabe todas as estratégias. Ele conhece o adversário. Então, se a nossa luta não é contra o homem, se a nossa luta é contra o invisível, se a nossa luta é contra seres espirituais, ninguém melhor do que Deus, que é espírito, para nos direcionar, para fazer aquilo que vai nos dar resultado e que o nome dele seja glorificado. Tiago 4, 13, 16 diz assim, ó, Tiago 4, capítulo 3, versículo 16. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vão acontecer amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e tempo depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Exatamente o que eu disse no início. Aqui ele está dizendo que muitas vezes nós dizemos, não, eu vou sair do Brasil, eu vou para a Europa, o Brasil está muito ruim, não, eu vou passar um tempo ali e vou ganhar dinheiro, né? Eu vou sair do Rio de Janeiro, vou para o Sul, né? Aqui está muito perigoso, aqui tem muita violência, eu vou para lá. E ele está dizendo aqui que nós, na verdade, ao invés de dizer isso tudo, deveríamos perguntar ao Senhor, né? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Porque muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem são os planos e é a vontade de Deus. Provérbios 19, 21. Então tenha esse entendimento. Não dê soco em ponta de faca. Não faça nada sem direção de Deus, porque essa é a vontade dele e a Bíblia, que é o manual de instruções do fabricante, aquele que te criou, está aqui, ó, dizendo que eu e você não pode fazer nada sem o direcionamento dele, para que possamos ter resultados, para que possamos vencer, né? Você talvez já tenha ouvido diversas mensagens de outros ministros, né, de outros pastores, de outros líderes espirituais, que você é mais que vencedor, e a Bíblia fala sobre isso, que você vai vencer, que você vai chegar, que você vai entrar na terra prometida, que você vai receber a promessa. Tudo isso é bíblico e tudo isso é uma verdade. Mas existem as etapas do processo. Ninguém vence sem guerrear, né? Ninguém chega a um certo nível sem ser treinado para isso, né? E aí como é que guerreia? Como é que é vitorioso? Guerreando, passando por lutas, passando por provas, né? Como que você vai chegar a um outro nível? Passando de fase, né? Passando cada etapa do processo. Isso é importante. Agora, o mais importante também é eu e você saber o seguinte, que existe uma diferença entre herança e legado. Então, como saber, né, o que é herança e o que é legado? Herança é algo que vai chegar para você, né, que não te custou nada, e se você não tiver sabedoria, você vai gastar tudo. Legado é algo que foi construído, quem construiu te instruiu, e você, que é uma outra geração, além de receber, vai dar continuidade para que outras gerações também possam viver. Então, mais do que herança, nós precisamos deixar legados. E muitas vezes o que nós construímos na vida, nós deixamos apenas herança. Por quê? Porque sem planejamento a gente trabalha muito. Sem planejamento o foco, né, é direcionado naquilo que não é importante. Quantos homens e mulheres, inclusive de Deus, né, deixaram as suas famílias para fazer aquilo que não era tão importante e não viram a criação dos seus filhos, e os filhos se perderam.
perderam as suas esposas, perderam os seus maridos, porque focaram apenas naquilo que era material, aquilo que era supérfluo. Depois morrem, né, deixa tudo para ir, e aí aqueles que estavam insatisfeitos, aqueles que não tinham a presença daquela pessoa, aqueles que não deram nenhum valor àquilo que foi construído, torram aquela herança inteira. Então o Senhor está nos instruindo, mais do que deixar herança, deixar um legado. E não tem como deixar um legado sem serem instruídos pelo Senhor. Olha aqui o que diz Salmos, capítulo 33, versículo 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os planos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então entenda, as nações fazem planos, né? Os homens fazem planos, mas todos eles são desfeitos e todos eles são cancelados, são frustrados pelo Senhor se eles não estiverem dentro do centro da vontade dele. Se eles não forem a vontade de Deus para aquela nação ou para aquele indivíduo. Mas os planos do Senhor, esses permanecem para sempre, para gerações no plural. É isso. O Senhor conta com você para construir algo tão relevante que vai ficar para as outras gerações, para as próximas gerações. O Senhor conta com você para que o seu filho, seu neto e seu bisneto não tenham a mesma dificuldade que você para recomeçar. E Ele dará simplesmente continuidade àquilo que foi iniciado através da sua vida, através da sua obediência, através do relacionamento que você tem com Deus, né, e do entendimento que foi renovado. Porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, né, como nós já falamos aqui. E os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias fala isso no capítulo 29, versículo 11. Então entenda algo. Se você já sabe que os planos de Deus são planos de paz e não de mal, já é um começo para você obedecer. Poxa, os planos de Deus são planos de paz. Todos nós precisamos de paz. Não são planos de mal. E o mais lindo de tudo era para vos dar o fim que desejais. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, esse fim que nós desejamos, esse resultado que nós desejamos, são os mesmos que Deus deseja para nós. Está dentro dos planos de Deus. Mas entenda algo. Nós lemos aqui inicialmente que para você fazer e construir alguma coisa, você precisa conhecer, né, o terreno, você precisa conhecer o adversário, você precisa saber aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, né? E Deus, Ele sabe exatamente os meios que vão ser utilizados para que você possa chegar ao fim, para que você possa chegar ao nosso destino. Isso é interessante. Primeiro, eu e você precisa saber qual é o nosso destino em Deus. Depois perguntar a Ele o que fazer para chegar lá e ter uma noção de quanto tempo vamos gastar para poder chegar ao destino. Porque quem não conhece o seu destino, qualquer caminho serve. Só que não vai te levar ao destino, né, que Deus traçou para você. Então não pegue atalhos, não pegue qualquer caminho, né, achando que você vai chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Peça direcionamento, peça conselho. E conselho a pessoas que conhecem, a especialistas. E nesse caso, né, o autor da vida é o melhor conselheiro para poder te dar passo a passo para viver uma vida e uma vida em abundância. Esse vida em abundância no original é a vida de Deus, é uma vida plena. É isso que o Senhor está falando. Deus tem vida abundante para mim e para você, se eu e você for direcionado pelo autor dessa vida, pelo dono dessa vida. Então nós precisamos estar atentos à sua voz. E deixa eu te dizer algo. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você já seja direcionado pelo Senhor, mas você está vivendo dificuldades, perdas, frustrações. E aí eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Porque existiu um homem que não simplesmente... Existiu um homem
que não simplesmente se autotitulou servo de Deus. Quantos você conhece aí que declaram e proclamam, né? Eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo, eu sou patriarca, sou semideus, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É tanto eu sou que você acha até que foi ele que falou com Moisés quando o chamou. Quantos que ficam declarando o tempo inteiro que é alguma coisa? E na verdade, o único eu sou é o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas. E aí, esse homem não declarou que ele era, né? Ah, eu sou reto, eu sou íntegro, eu sou um homem bom, eu sou servo, eu me desvio do mal. Não. Quem disse todas essas coisas a respeito desse homem foi o próprio Deus para o nosso adversário. Você tem visto o meu servo Jó? Deus é que o chama de servo, ou seja, alguém que se submetia, né, à vontade do Senhor. Ele é um homem íntegro, reto, se desvia do mal. Deus está falando bem a respeito do seu servo. E esse mesmo servo perdeu tudo. Você conhece a história. Tudo. Até a sua saúde foi tocada, mas permaneceu fiel, permaneceu íntegro, permaneceu servo, entendendo que se Deus dá boas coisas e ele soube receber, o mal de Deus ele também precisava receber. Por quê? Porque algum propósito tinha em todas aquelas coisas. Mesmo perdendo tudo, sentindo dor, né? Não entendendo o que estava acontecendo e tendo alguém muito próximo que estava vivendo a mesma dor que ele, dizendo: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ele permitiu que você perdesse tudo. Nas entrelinhas ela disse isso para ele. E ele a chama de louca. Mulher, tu és louca. Precisamos entender a vontade de Deus. E esse mesmo cara que perdeu tudo declara no capítulo 42, versículo 2, que ele é convicto, como servo. Mesmo que tudo estivesse mal, ele diz assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Queridos, o cara perdeu bens, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu saúde. Os amigos já não estavam mais próximos. Os amigos, inclusive, estavam dizendo que tudo aquilo acontecia porque ele era pecador. Um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Servo do Deus Altíssimo. E agora, depois de tudo isso, não foi no momento de bonança, era no momento de escassez, no momento de dificuldade, ele diz: sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu tenho certeza que ninguém que está aqui online ou que recebeu esse link em uma outra oportunidade está vivendo tudo que Jó viveu, mas eu tenho certeza que todos nós aqui tivemos perdas, frustrações e que muitas interrogações estão na nossa cabeça, né? O porquê? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Por que eu deixei de viver isso? Por que eu deixei de viver aquilo? Eu sou servo, né? Eu sou íntegro, eu sou fiel. Né? E você vai declarar um monte de coisa. A pergunta é: Deus também acha isso a seu respeito? E se acha, você não é melhor do que Jó, e muito menos melhor do que o seu Senhor, que se despiu de toda a sua glória e veio aqui em carne, o Emanuel, o Deus conosco, e viveu todas as dificuldades e as perdas que eu e você também está vivendo. Jesus passou por tudo isso que nós passamos e ainda disse: olha, vocês vão ter aflições nesse mundo que eu estou hoje, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que ter esse entendimento, assim como Jó, entender que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, ainda que tudo esteja caminhando aos olhos naturais de mal a pior. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Faz parte do processo. Isso é para te treinar, isso é para te fortalecer, isso é para ativar a sua fé e para que você entenda que não é você que faz, é Ele. Para que você entenda que não é na força do seu braço, é Ele que faz, Ele que vai à frente. Os planos são dele, os métodos são dele e os planos dele são planos de paz, para vos dar o fim que você deseja. E esse fim que você deseja foi Ele que implantou no seu coração. E aí, como eu disse, precisamos consultar o especialista.
principalmente se o desafio for grande. Se foi Deus que colocou e implantou esse sonho no seu coração, eu tenho a convicção que esse desafio é grande. Lucas, capítulo 14, do 28 a 31, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para construí-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos virão e rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Exatamente isso. Você precisa se assentar e planejar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem situações em que você não consegue olhar com um olhar além, né, do que os seus olhos podem enxergar. Como eu disse, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então você não consegue enxergar o fim, você não consegue enxergar o destino, você só sabe o caminho e você é direcionado por ele na pessoa do Espírito Santo. Então, aqui está dizendo qual rei que não se assenta para entender se com 10.000 homens é suficiente para enfrentar quem vem contra ele contra 20.000 homens. Só que você não sabe quantos estão vindo contra você. Até porque nós iniciamos a mensagem dizendo que a nossa luta não é contra homens. Então o único que pode ver aquilo que é espiritual que vem contra ti é Deus, que é Espírito. Tem uma ilustração muito interessante, que na verdade é um fato verídico e está registrado na Bíblia, de um homem de Deus que estava descansando. Então nós precisamos entender isso. Precisamos descansar em Deus. Ele estava na sua tenda, de repente o moço desse profeta, que é Geazi, o moço do profeta Eliseu, ele sai da tenda e ele vê um grande exército, um exército poderoso que estava vindo contra eles. Ele fica desesperado. Por quê? Ele olhou com olhos naturais. E ele ficou desesperado porque ele ia padecer, ele ia morrer. E ele entra na tenda, sacode o profeta e diz: profeta, acorda. Profeta, acorda, você precisa ver o que está lá fora. E ele pergunta: o que está lá fora? Ele disse: um grande exército e nós vamos morrer. Nós vamos padecer nesse lugar. E o profeta, que não enxergava apenas com olhos naturais, né, não precisou nem sair da tenda para entender aquilo que Deus já estava fazendo. Ele sabia que não era ele. Ele sabia que tudo o que ele fazia era direcionado por Deus. Então o que ele disse? Ele simplesmente não respondeu ao profeta. Ele disse àquele que ele consultou antes de entrar nessa peleja, aquele que direcionava cada passo, cada palavra que saía dos seus lábios, porque ele era um profeta. E ele diz a oração: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja o que eu vejo. O moço do profeta, Geazi, olhava com olhos naturais, mas o profeta, ele orava com olhos de Deus, com olhos espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. E aquele menino pôde ver um exército muito mais numeroso do que aquele exército que o colocava medo. E ele viu um exército espiritual que iria pelejar ao favor deles. E aí a sorte dele mudou, a sua visão mudou, o seu entendimento foi renovado. Então nós precisamos entender isso nessa manhã, que os planos de Deus, eles são maiores, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, mas os métodos que ele utiliza são sobrenaturais. E naturalmente eu e você não conseguem entender. Nós só vamos entender o sobrenatural se pensarmos como ele, se tivermos relacionamento com ele para entender o passo a passo. E o sobrenatural é inexplicável. Então a nossa mente ainda é limitada. O que faz a nossa mente abrir, né, e ter um entendimento em um outro nível, é o relacionamento com Deus. Então a nossa mente é ilimitada, os planos são grandes, o destino é longo, né? Então ele não vai nos revelar na plenitude, ele não vai nos revelar todo o plano. Por isso que nós precisamos viver passo a passo das etapas do processo para chegar no destino. Então ele vai nos revelando gradativamente,
para que eu e você possa chegar. Eu vou abrir um parêntese. Eu conheço algumas pessoas que participam do AA, Alcoólicos Anônimos, e conheço algumas pessoas que participam do NA, Narcóticos Anônimos. Então são dependentes químicos e dependentes de álcool, né? Então qual é um dos métodos que é utilizado para o tratamento? É o só por hoje. O que isso quer dizer? Se você fala para um dependente químico, você fala para alguém que é alcoólatra, olha, você nunca mais vai usar droga. Você nunca mais vai colocar uma gota de álcool em sua boca. O nunca mais ativa um dispositivo aqui e qual é a reação que esse dispositivo traz aqui para nós, né? Nunca mais é muito tempo. Eu não vou conseguir. Nunca mais é muito tempo. Nunca passei mais de um dia sem usar a droga. Nunca passei mais de um dia sem colocar uma gota de álcool. E aí quando você diz só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou usar droga, você deu um passo. Amanhã você diz a mesma coisa, outro passo. E aí esse só por hoje, eu conheço pessoas que estão há 20 anos limpo, porque vivem o só por hoje todos os dias. Jesus disse para mim e para você, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Cruz é instrumento de morte, cruz é instrumento de renúncia. Jesus está dizendo, se você quiser ser meu discípulo e meu seguidor, todos os dias você precisa morrer. A cada dia eu e você precisa renunciar a algo. A cada dia eu e você precisa matar a nossa carne. Para quê? Para poder seguir a Jesus. É o só por hoje do Evangelho do Reino. É assim que nós precisamos fazer, né? E aí, para ter esse entendimento, precisamos entender que os planos são grandes, que os projetos são grandes, que o projeto de Deus é um projeto de paz e não de mal. Então, que os projetos deles não serão frustrados, assim como os nossos. Então, vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena fazer a vontade dEle, vale a pena viver de acordo com aquilo que Ele traçou para que eu e você pudesse viver. Então, entenda, querido, quando eu e você começa algo e não termina, e ainda declara que foi Deus que nos direcionou, eles não vão rir somente de você, eles vão rir do seu Deus. Que Deus é esse que te dá um projeto e você inicia e não tem recursos para continuar? Nós ouvimos aí, e isso já é um ditado popular, né? Quando você está fazendo uma obra e você para, as pessoas dizem o quê? Parece até obra de igreja, porque a igreja faz assim e não deveria. Se a igreja é a casa de Deus, se os líderes que estão lá são pessoas que representam a Deus, a obra tem que começar e ela tem que terminar. Se não tem recursos para começar, não comece. Se não tem planejamento para começar, não comece. A não ser que Deus diga comece. E se Deus disser isso, você vai terminar. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele não descansará enquanto não houver terminado. É isso. Então não declare que você está fazendo algo em nome de Deus se Ele não disse para você fazer. Não declare que Deus te deu uma visão se essa visão não foi Ele que te deu. Não declare que Deus está indo à frente se na verdade Ele não disse nada que está indo, se esse plano, esse projeto não é dele. Ele só vai à frente daquilo que Ele desenhou para que eu e você possa viver. Do contrário, não se mova, não se movimente. Entenda em Deus aquilo que é dele, o que é plano dele, para que você possa viver a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nós agora vamos orar. Aliás, essa é uma sala de oração, né? Uma live de oração. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como nós estamos falando aqui de planos, de projetos, de conselhos, né? Nós precisamos meditar na palavra de Deus para que o nome dele seja glorificado. E eu louvo a Deus por essa palavra. Louvo a Deus por cada um desses versículos que queimam nessa manhã em nossos corações, para que eu e você não venha cometer as mesmas falhas que nós cometemos no passado. Hoje nós estamos vivendo fruto daquilo que nós semeamos no passado. Está satisfeito? Continue lançando as mesmas sementes. Não está satisfeito? Mude a semente. Amém? A minha mãe está aqui hoje, ela está dizendo para orar pelas famílias que perderam um membro da sua família,
um pastor da igreja andando com Cristo que faleceu. Então está dizendo que um pastor da igreja, eu acho que andando com Cristo é o nome da igreja, faleceu. Nós vamos orar sim. Como eu disse, disse em outras oportunidades, hoje ainda não falei, nós temos algumas listas, né? Então eu tenho recebido pedidos de oração por WhatsApp, pelo Message, pelo Direct, né? Em todos os canais aí das redes sociais. Tenho recebido pedido de oração através do grupo da igreja, tenho recebido pedido de oração através de telefonemas, né? E existe também uma lista que é administrada pelo Bruno Modica, que está responsável por uma sala de oração que acontece meia-noite através do Zoom. Então o que nós estamos fazendo? Não tem como ficar lendo cada nome, não tem como ficar vendo qual é o propósito de cada pedido, então a gente até lê, né? A gente já tem uma ideia, mas nós não conseguimos gravar tudo e nem tem como ficar lendo durante a sala de oração. Mas nós sempre vamos mencionar e colocar diante de Deus as listas e entendendo que nós somos um corpo, né? De um só Deus e que Jesus é o cabeça. Então todas as vezes que nós apresentamos diante de Deus a lista, nós apresentamos a lista mundial, porque Deus tem levantado outros líderes, Deus tem levantado outros intercessores, Deus tem levantado outras denominações com o mesmo propósito. Então, como eu disse, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? E quando nós lutamos contra o inimigo que é real, né? Aquilo que está refletindo no natural, que foi gerado no sobrenatural, que foi gerado no espiritual, né? Vai cair por terra em nome de Jesus. Então nós vamos orar sim, né? Pelas famílias que perderam um ente querido, para que o Espírito Santo possa consolar. Nós vamos orar sim por famílias que têm alguém enfermo, alguém que está acamado, alguém que está internado, entubado, independente do estado que ele esteja, para que o Senhor possa restaurar a saúde. Nós vamos orar para que o Senhor possa abrir portas onde estão fechadas, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. E nós vamos orar, né, pelas causas na justiça também, que tem chegado alguns pedidos também com esse propósito. Então vamos orar nessa manhã. Una sua fé com a minha, tá? Concorde com aquilo que está sendo ministrado, se você realmente estiver concordando. Você que tem algum nome que precisa de oração e você não teve tempo de colocar na lista, enquanto estivermos orando, declare aí ao Senhor, inclua no mundo espiritual esse nome e o Senhor vai dar a vitória também, em nome de Jesus. Então vamos orar, Paizinho, nós te exaltamos nessa manhã, glorificamos o teu nome, ó Deus, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós somos gratos a ti pela sua presença que é real, Pai, aqui neste lar, a presença que é real, Pai, em cada lar aqui representado, a presença que é real, Pai, em cada lar que ainda vai, ó Pai, estar nessa oração conosco em uma outra oportunidade, através do link que será compartilhado. Pai, nós queremos, em especial nesta manhã, colocar a vida, Senhor, de cada familiar, ó Deus, que está sofrendo, ó Pai, que está enlutado nesta manhã, que perdeu algum ente querido. Pai, que o Teu Espírito Santo, que é consolador por excelência, possa encher essas pessoas com a Sua presença. Ó Deus, que o Seu amor, que a Sua paz, que excede todo entendimento, possa entrar em cada lar, possa inundar esse ambiente e que eles possam se alegrar no Teu Espírito em meio à dificuldade, que assim como os Jóles possam entender nesta manhã que os seus planos não podem ser frustrados, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, encha-os com a sua paz, console-os. Ó Pai, abrace-os, ó Deus, através do seu Espírito. No momento de pandemia, onde as pessoas não podem se abraçar, onde as pessoas estão ficando mais frias, que o seu Espírito Santo possa envolvê-los, possa abraçá-los, que elas possam se sentir amadas e consoladas nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero colocar, Pai, essa lista, como foi dita, essa lista mundial, Pai. Onde tiver, ó Deus, a sua igreja representada, onde tiver um membro do corpo de Cristo, ó Pai, que se colocou na brecha como intercessor por essas pessoas que estão acamadas, por essas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão num leito, ó Pai, de hospital, independente do estágio, independente de ter acabado de chegar, ó Pai, ou estar entubado, ou já que até desenganado pelos médicos. Pai, nós cremos no Jeová Rafá, aquele que cura, o médico dos médicos, e nesta manhã nós apresentamos todos esses nomes em Tuas mãos,
Pai, como ministro da Tua palavra, unindo a nossa fé aqui, Pai, com a fé dos nossos irmãos, das nossas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que todos esses enfermos sejam curados agora. Eu clamo ao Senhor que envie, ó Pai, em cada um desses leitos do hospital, em cada lar aqui representado onde estiver um enfermo, anjos ministradores. Ó Pai, que uma unção de cura seja derramada sobre essas vidas agora, que elas sintam o seu toque e que toda enfermidade seja retirada em nome de Jesus, que toda sequela que o Covid ou qualquer uma outra doença possa ter trazido para esses corpos, Pai, em nome de Jesus, que seja retirada agora, que o seu sangue possa purificá-los para a glória do seu nome. Pai, eu quero colocar também diante de Ti todas as causas na justiça que por conta do momento em que nós estamos vivendo, ó Pai, alguns fóruns, ó Pai, essas causas foram canceladas, né, foram adiadas e estão com dificuldades, as pessoas já tinham uma expectativa de receber. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao justo juiz, ao juiz dos juízes, que bata o martelo a favor dos teus filhos e filhas, ó Pai, que no futuro muito próximo elas possam estar recebendo aquilo que é de direito. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você nesta manhã e você diga amém. Que você tenha uma manhã de bênção, que você seja direcionado pelo Senhor e não dê um só passo que não seja inspirado, que não seja guiado por Deus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.